E aí galera, beleza? Bom, vamos começar a nossa videoaula de hoje, que é sobre estrutura atômica, parte 1. Então pessoal, vejam bem, para essa atividade, para essa aula de hoje, nós vamos ter vinculado a ela uma lista de exercícios. Eu vou chamar tanto a videoaula quanto a lista de exercícios sempre, ou outra atividade que eu dar, sempre como atividade e vou numerando elas para vocês terem controle de quais são as atividades. Então, a aula que vem na sexta, aliás, a aula que é da segunda, vocês vão entregar na sexta a atividade referente às aulas da segunda. E na sexta, como é um dia que nós temos sempre só uma aula, nós vamos ter uma aula um pouco mais curta daí. Na sexta mais curta, na segunda um pouco mais completa, maior a videoaula então. Eu vou me estender um pouquinho mais nessa primeira videoaula exatamente para me explicar como que funciona, tá? Então, toda videoaula vai ter perguntas para serem respondidas, vocês vão responder essas perguntas como atividade da videoaula, ok? E pode ter vinculado a ela uma outra atividade que corresponde à aula daquele dia. No caso da videoaula de hoje, nós temos duas perguntas apenas que vocês vão responder. Tá? Então, vocês vão responder como atividade referente a essa videoaula. A videoaula corresponde à atividade 2, ok? Vai estar lá como atividade 2. A atividade 2, então, é responder essas duas perguntas que eu faço em áudio. Importante, essas duas perguntas são em áudio. Sempre perguntas das videoaulas são perguntas em áudio, ok? Então, para vocês responderem elas, vocês têm que escutar a videoaula, ok? Essa vai ser mais extensa exatamente por essa explicação. E também nessa videoaula tem vinculado a ela uma lista de exercícios, que seria a atividade 3. Vai estar lá no Google Sala de Aula como atividade 3. Durante os slides também eu vou fazer uma correspondência. Vocês podem ir travando esse vídeo e já respondendo as perguntas conforme eu vou auxiliando vocês ali de quais perguntas eu posso resolver a cada ponto da videoaula. Okay? Vocês podem perceber que a videoaula é gravada a partir de slides, né? Eu faço a gravação de voz a partir do PowerPoint, ok? Toda vez que vocês tiverem uma sugestão, uma coisa para perguntar, vocês podem ir perguntando lá que eu vou respondendo, vou auxiliando vocês, ok? Então deixa eu só mostrar aqui, vou dar uma baixadinha aqui no PowerPoint, só para mostrar para vocês a atividade 3. Ó. Então, atividade quarentena 3, deixa eu colocar em tela inteira, senão vocês não vão ver inteiro aí. Espera aí. Modo de leitura, não, modo de tela cheia, tá aqui. Vai aparecer, tá aqui, ó. Então essa aqui é a atividade 3, são as perguntas que estão vinculadas também à videoaula, só que é uma atividade diferente. Então, a videoaula é a atividade 2, essas perguntas, ó, atividade administrar 3. Eu vou numerar para vocês não se perderem nunca, tá? Por que a 2 e a 3? Porque a 1 já era aquela da semana passada, para vocês fazerem a linha do tempo dos modelos atômicos. Aqui na videoaula de hoje, basicamente, nós vamos falar de modelos atômicos. Então, as perguntas aqui são sobre os modelos atômicos de Bohr, Rutherford, Thomson e de Dalton, ok? Então, são essas perguntas que vocês vão respondendo. Vão pausando o vídeo conforme eu vou dando a indicação e vão já respondendo aqui. São alternativas, vocês podem fazer essa alternativa lá no caderno, tirar uma foto de qual a resposta, coloca lá, atividade administrar 3, questão alternativa tal, ok? E mandar a resposta. A única que não tem alternativa que é para responder é a questão 17, a última aqui. Ok? São perguntas que acabam se repetindo realmente para vocês pegarem o espírito aí dos modelos atômicos, tá? Não tem muita dificuldade nessas perguntas, mas se tiver uma dificuldade, depois a gente resolve, tá? Assim que passar o prazo para vocês responderem essas perguntas, eu mandarei para vocês também o gabarito delas para vocês conferirem se as respostas estão certas, beleza? Então vamos começar a nossa videoaula, vou voltar lá para o PowerPoint, começar a apresentação aqui e vamos começar. Opa, deixa eu só fazer essa correção aqui, porque a hora que eu saí, ele desapareceu. Aliás, começou a aparecer essa barra aqui embaixo. Então eu vou ter que dar um jeito nisso. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso. Vamos ver agora. Agora sim. Então só para retomar uma questão que você já tinha no vídeo que eu tinha passado semana passada, que era bem curtinho, sobre o modelo atômico de Dalton, que foi o primeiro modelo experimental. Então, John Dalton, que veio de 1766 a 1844, ele diz o seguinte, pelo modelo dele,
os átomos são esféricos e maciços, são indivisíveis e indestrutíveis. Esse modelo foi apelidado aí de modelo da bola de bilhar, porque ele viu o átomo como uma esfera maciça e indestrutível, assim como uma bola de bilhar. Ele dizia também que os átomos de mesmo elemento são idênticos, átomos de elementos diferentes têm massas e tamanhos diferentes. Dizia também que os átomos combinam-se em proporções de números simples, formando as substâncias. Essas proporções aqui vão àquela mesma ideia das proporções constantes. Então, se eu tenho lá dois átomos se unindo a outros dois átomos para formar uma substância X, se eu tiver agora que formar duas vezes aquela substância, eu vou ter que ter 4 átomos de um elemento mais 4 átomos do outro. Então, essa proporção continua em números simples, ok? Para formar a substância sempre na mesma proporção. Que já explicaria, então, aquelas quantidades que a gente vê nas fórmulas químicas. Por exemplo, H2O tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio para formar a molécula de água, ok? Mesmo se eu colocar o dobro de hidrogênio e o dobro de oxigênio, eu vou formar sempre H2O. A diferença é que daí eu vou formar mais moléculas de H2O. Okay? Durante uma reação química, então, os átomos não são criados nem destruídos, apenas se rearranjam para produzir novas substâncias. Então, o que nós temos aqui, exatamente isso. 2 átomos mais 2 átomos. Eu vou formar aqui essas duas substâncias. Um átomo deste aqui, que eu represento pelo tamanho maior, tá? Geralmente essas bolinhas que ele representa de uma forma maior, a gente ainda usa hoje essa representação. Importante falar, átomos não são bolinhas. É importante ficar claro isso. É uma representação que é utilizada para os átomos, esse modelo esférico ainda. Até hoje ainda a gente usa esse modelo esférico para representar o átomo, que facilita a visualização dos processos, ok? Então aqui nós temos representação de 2 átomos. Com mais 2 átomos, eles se uniram em reação para formar 2 substâncias. Okay? Quais são os principais defeitos do modelo? Ele não explica a eletricidade. Né? A gente não consegue explicar a partir do modelo de Dalton a eletricidade. E também não explica a radioatividade, ou seja, 2 conceitos que existiam na matéria. A eletricidade já existia até mesmo na época de Dalton, mas ele não levou ela em consideração. E a radioatividade ela surgiu um pouquinho depois. Nós vamos falar um pouquinho mais dela na aula de hoje. E mais para frente nós vamos se aprimorar ainda mais em radioatividade. Okay? Então, falando um pouquinho sobre a questão da característica elétrica da matéria, já lá em 625 a 546 a.C., Tales de Mileto já fez experiências com âmbar, que é uma resina vegetal fossilizada, e ele verificou que esse material adquire uma carga elétrica quando tratado com tecidos, como a cedolã. Então, se eu tenho uma carga elétrica, então a matéria também deveria estar dotada dessa carga elétrica. E aí nós temos um pouquinho do avanço dos modelos atômicos para entrar essa ideia da carga elétrica. O modelo de Thomson que veio com esse avanço. Vocês lembram lá no vídeo da semana passada, né? Quem não viu o vídeo é importante ver, que Thomson usou uma ampola de vidro e fez experimentos com gases lá nessa ampola e conseguiu verificar a existência de uma carga negativa. Certo? Ele utilizou essa ampola de vidro e descobriu a presença de cargas negativas, que eram exatamente os elétrons. Então, a partir do uso da ampola de Crookes, que ele fez esse experimento aí a partir dessa ampola, ele descobriu que também existiam cargas negativas, então a matéria deveria ser não mais indivisível e sim composta também de cargas negativas. Então, pelo modelo de Thomson agora, que ficou conhecido como pudim de passas. Por que pudim de passas? Porque teriam os elétrons incrustados numa matéria positiva, que seria então agora a nova constituição do átomo. Então o átomo seria partículas negativas, que depois foram chamadas de elétrons, e a massa dele aqui seria positiva. Okay? Esse é o modelo então conhecido como modelo de Thomson, que foi desenvolvido a partir de um experimento usando a ampola de Crookes, que era aquela ampola onde era colocado um gás sob uma baixa pressão e você tinha lá uma descarga elétrica no meio, ou seja, usava-se eletricidade, e observou-se que esse gás ele emitia
uma certa tipo de emissão. Inclusive, mais para frente, descobriu-se que existia uma emissão de raio-x também nessa ampola de Crookes. Tá? Até aqui, com o modelo de Thomson, vocês já podem responder a 4, 8, 14 e 16. Lembrando que eu não fiz muita repetição sobre os modelos, porque vocês têm um vídeo da semana passada. Então, o que eu recomendo para vocês aqui? Travem o vídeo a partir desse ponto e respondam essas 4 questões aqui. Caso o que eu discuti nessa aula não seja suficiente, voltem no vídeo da aula passada, que lá estão algumas respostas para vocês. Inclusive, lá explica-se melhor a questão do experimento feito por Thomson. Beleza? Então, vocês travam, depois vocês voltam aqui no vídeo, respondem essas questões. Eu vou continuar a videoaula, porque depois vocês vão no ritmo de vocês, ok? Travem e respondem, eu vou para frente, responder as atividades, a da atividade 3, a questão 4, 8, 14 e 16, e eu vou para frente. Depois, os modelos atômicos continuaram evoluindo a partir da descoberta da radioatividade. Essa descoberta aconteceu lá em 1895, com o físico Willman, que descobriu o raio-x. Aonde que ele descobriu o raio-x? Exatamente nos raios catódicos lá da ampola de Crookes. Tá? Então, esse raio originava-se na ampola de Crookes, onde os raios catódicos colidiam com a parede do vidro. Então, a colisão dos raios catódicos, que eram os elétrons, com a parede de vidro, acabou formando o raio-x que ele descobriu. E aí, mais tarde, ainda com a ajuda do casal de cientistas Pierre e Marie Curie, Becquerel descobriu a radioatividade. Okay? Então, aqui primeiro veio o Willman, que descobriu o raio-x, e depois Becquerel, juntamente com Pierre e Marie Curie, descobriram juntamente a radioatividade. O que é essa radioatividade? Então, alguns elementos mais pesados, que têm núcleos instáveis. Então, obviamente eu estou pulando uma etapa aqui, a gente não falou ainda das existências de núcleo, mas para explicar é importante que a gente já pule para isso. Núcleos instáveis, a emissão de partículas também nucleares. E essas 3 partículas nucleares são partículas alfa, gama e beta. As partículas alfa e beta, elas têm menor poder de penetração, ou seja, elas têm mais dificuldade de passar por um material. E elas são dotadas de carga. A alfa são partículas positivas e a beta são negativas. A gente pode ver nessa representação que nós temos aqui uma substância radioativa, ela está emitindo as partículas. Aqui nós temos uma carga negativa, que olha só, a partícula alfa ela está sendo atraída pela região mais próxima da partícula negativa. E a beta, a beta é boa, né? A beta está atraindo-se pela região mais positiva. Por isso que a partícula alfa é a partícula radioativa de carga negativa e a beta de carga positiva. E nós temos também a gama, que tem maior poder de penetração, só que ela é uma partícula que não tem carga. Okay? Então essa daqui, inclusive, é a maior responsável pelos problemas causados pela radioatividade, principalmente os casos de câncer, entre outros problemas. Esses problemas, as questões sobre radioatividade, nós vamos falar um pouquinho mais nas próximas aulas. Ok? Então, vamos lá. Continuando aí, então, a partir da descoberta da radioatividade, utilizando exatamente essas partículas alfa e beta, principalmente, o outro cientista, que foi Rutherford, ele foi fazer seu novo experimento. Mas antes de a gente falar sobre esse experimento de Rutherford, é importante a gente falar um pouquinho sobre a radiação eletromagnética. Então, vamos lembrar lá sobre a pergunta do Sazon. Então, na pergunta do Sazon, vocês tinham que falar o que acharam de mais curioso. Qual foi a maior resposta, o maior número de respostas que eu recebi sobre a embalagem do Sazon? A questão da irradiação. Então, o que é essa irradiação? A radiação, quando eu falo de radiação, eu estou falando da radiação eletromagnética. Tem vários tipos de radiação eletromagnética.
Por exemplo, os raios gamas e os raios X, que são partículas radioativas, é um tipo de radiação. Nós temos também o ultravioleta e o visível. O visível é aquela radiação que eu posso ver. Então, as cores que eu enxergo é exatamente o quê? As cores que eu enxergo é uma divisão da luz branca. A luz branca ela é absorvida pelo objeto e parte dessa luz ela volta. Nós vamos entender um pouco mais para frente como funciona isso, exatamente a partir dos modelos atômicos. E aí eu consigo enxergar as cores, algumas cores. Então, a radiação visível, a radiação eletromagnética visível, ela está aqui nessa região aqui, ó, entre 10 a menos 4 e 10 a menos 5. É as cores que eu consigo enxergar referente ao comprimento de onda em metros. Okay? Aí nós temos aqui o infravermelho, que é aquela que aquece. Ultravioleta e infravermelho, as duas nós recebemos a partir do Sol. Temos as microondas, que já são comprimentos de onda maior, e as frequências de rádio. Tá? Então, a radiação, quando eu falo em radiação, não necessariamente é uma radiação nociva. Quais são nocivas para o nosso organismo? Essas daqui, ó, a partir daqui, ultravioleta, raio-x e raio gama. Por que nós usamos protetores solares? Para nos proteger da ultravioleta que podem causar então na nossa pele câncer. O raio-x é a mesma coisa, ele é muito usado na medicina, mas nós temos uma certa quantidade que nós podemos receber. Então, a pessoa que faz lá o exame de raio-x, vocês devem perceber que ela usa uma proteção. Ela, na verdade, ela até sai da sala. Por quê? Porque se ela tiver uma incidência de várias e várias vezes esse raio-x, ela pode ter problemas sérios, principalmente câncer. Já você que faz aí 10, no máximo 10, 20 raios-x na vida, não vai ter interferência. E a mesma coisa em relação aos raios gamas, que são emitidos por partículas radioativas. Ele é usado no tratamento de câncer e no caso lá da curiosidade em relação ao Sazon é que são usados exatamente raios gamas para irradiar o mesmo. Então a irradiação que está lá é irradiação radioativa, de elementos radioativos. Ah, professor, nossa, mas então faz mal. Não exatamente, porque a radiação ela é utilizada por um certo tempo, exatamente por quê? Porque ela vai matar todos os micro-organismos que nós temos lá nos ingredientes do Sazon e isso faz com que o alimento dure por um maior tempo. Então, quando chega na nossa casa esse alimento, ele já não tem nenhuma radiação sobrando. Se ele não tem radiação sobrando, não é um problema do Sazon isso. O problema do Sazon está em outras questões. Outros componentes, nós podemos falar mais para frente, que fazem mal, mas não a questão da irradiação, apesar dela estar presente. Outros alimentos também são irradiados. Nós temos radiação acontecendo até mesmo com frutas, a partir de radiação utilizando elementos que nós chamamos de radioativos, que emitem esses raios gama, essas partículas gamas, ok? Mas que não causam problema de saúde nenhum. Agora, se tiver uma grande incidência de raios gamas, aí nós temos problemas sérios. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente desvendar um pouco mais da radioatividade. Por que não vamos falar agora? Exatamente porque nós precisamos saber um pouco mais sobre os modelos atômicos para entender a questão da própria radioatividade. Apesar de que, desse modelo que nós vamos falar agora, que é o modelo de Rutherford, para a gente conhecer, a gente tem que falar exatamente sobre a questão das partículas radioativas. Mas, no modelo dele, nós temos a utilização exatamente das partículas alfa, principalmente, para a gente analisar. Então, olhem bem, vamos voltar lá na questão do modelo de Thomson. No modelo de Thomson, se eu pegasse lá aquele modelo e colocasse lá um átomo, suponha que eu pudesse fazer isso com um átomo, colocar ele na incidência de partículas alfa, beta e gama, por esse modelo, praticamente todas as partículas elas atravessariam o átomo sem sofrer nenhum desvio. Porque, olha, o átomo ele tem tem uma distribuição das partículas positivas e negativas, meio que ideal aqui. Então, eu não teria ali nenhum desvio. O que o Rutherford, então, trouxe de novo foi o seguinte: ele pegou lá uma fina folha de ouro, olha aqui uma fina folha de ouro,
colocou essa folha numa região de detecção, que podia detectar as partículas radioativas, e ele usou um emissor de partículas alfa. Para isso, ele utilizou o polônio para bombardear uma finíssima lâmina de ouro. Então, o Rutherford ele é um estudioso aí das partículas radioativas também, mas não a fim de descobrir as suas aplicações, e sim utilizar elas no estudo do modelo atômico. Então, se até hoje no laboratório de de Rutherford, se você for lá e fazer uma medida da emissão, você vai perceber que existe uma grande emissão, tá, pessoal, de radioatividade ainda lá no local. Então veja, olha o que ele tem no experimento. O emissor de partículas alfa enviava partículas alfa para a folha de ouro. Então, se fosse pelo modelo de Thomson, essas partículas alfa simplesmente iam atravessar a folha de ouro, porque ela é uma folha muito fina, então teria que atravessar, assim como deveria acontecer com qualquer uma das partículas. Só que acontece, o que ele verificou não foi isso. Ele verificou que, sim, a maior parte das partículas atravessava a folha de ouro, porém, uma pequena quantidade de partículas alfa, elas voltavam com uma certa repulsão da sua trajetória, ou seja, essas partículas elas estariam encontrando alguma coisa em parte dos átomos, então ele verificou que isso seria então em relação aos átomos, que causaria uma certa repulsão ali. Como as partículas alfa são positivas, Rutherford então concluiu que o átomo seria formado por um núcleo extremamente pequeno e denso. Denso então seria aquela região onde as partículas elas acabavam voltando, onde estaria concentrada praticamente toda a massa do átomo, e uma eletrosfera onde estaria girando os elétrons. Então, esse núcleo extremamente pequeno e denso seria positivo, por isso as partículas alfa, ao baterem, teriam um desvio da sua trajetória. Bateriam no núcleo e teriam um desvio da sua trajetória. Então, a partir desse experimento que ele criou a sua ideia de modelo atômico. Então, vejam, no núcleo teriam os prótons, e em volta desse núcleo estariam os elétrons. Nós teríamos o raio do átomo na casa de 100 picômetros e o raio do núcleo na casa de 5 vezes 10 a menos 3 picômetros. Então, para a gente ter uma ideia, a relação entre o tamanho do átomo e o tamanho do núcleo todo, o átomo nós poderíamos fazer analogia com um estádio de futebol, e o núcleo seria uma bola pequena no meio desse estádio, tá? Para a gente ver como que o átomo inteiro é muito maior do que o núcleo, que é pequeno, denso e positivo. Okay? Então, pelo modelo de Rutherford, já teria a ideia do próton e do elétron. Então, as duas subpartículas atômicas seriam próton e elétron até a época do modelo de Rutherford. Depois, nós temos lá em 1932 Chadwick, que descobriu os nêutrons. Então, a partir também do estudo de radioatividade, ele descobriu que existia também uma outra partícula nuclear. Então, melhorou um pouco o modelo atômico de Rutherford. Núcleo, agora nós teríamos tanto prótons quanto os nêutrons. A massa do nêutron é aproximadamente igual à massa do próton. Okay? Então, agora nós teríamos essa ideia no modelo. Prótons e nêutrons no núcleo e o elétron que estaria em volta do núcleo. Para Rutherford, esses elétrons eles estariam girando em camadas, e essas camadas, o elétron teria um movimento como o sistema solar, como acontece no sistema solar. O núcleo seria o Sol e os elétrons seriam como os planetas. Então, por isso que esse modelo atômico, modelo nuclear de Rutherford, também é conhecido como modelo planetário, tá? Porque o movimento do elétron em volta do núcleo seria como o movimento dos planetas em volta do Sol.
E aqui nós temos então já as ideias das 3 subpartículas atômicas, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Ou seja, nós temos um avanço do modelo de Dalton, indivisível, agora já para elétron, próton e nêutron. Nós temos aqui a massa do elétron. Então, a massa do elétron ela é muito pequena, então ela acaba sendo desprezível para a massa total do átomo. Então, o átomo vai ter uma massa que corresponde à soma da massa dos prótons e dos nêutrons que o compõem. Okay? E as cargas? Elétron negativo, próton positivo e o nêutron não tem carga. Até o experimento de Rutherford, novamente, alguma dúvida que sobre esse experimento, vocês podem voltar também ao vídeo da semana passada. Vocês vão poder responder da atividade 3, os exercícios que estão aí. Então, travem aqui o vídeo e respondam esses exercícios aí, ok? Travem o vídeo e respondam esses exercícios. Eu vou continuar aqui falando do próximo modelo, ok? Travem e respondam exercícios. Vamos lá e eu continuarei. Então, vamos voltar aqui no modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, que é o modelo nucleado, ele tinha um defeito exatamente em relação aos elétrons. Por quê? Para ele, os elétrons estavam em movimento em volta do núcleo. Só que acontece o quê? Pela física clássica, que nós sabemos que se uma partícula está em movimento, ela vai perder energia. Então, o que aconteceria com esse elétron? Ele perderia sua energia e, ao perder energia, ele ia ser atraído pelo núcleo positivo. Então, esse modelo tinha exatamente esse defeito ao não conseguir explicar a questão do movimento dos elétrons. Para a gente entender um pouquinho mais o que também esse modelo não explica, que é exatamente as cores que a gente observa para os objetos diferentes. Vamos olhar um pouquinho mais para aquele espectro que eu trouxe num slide anterior. Então, veja bem, se a gente pega aqui um espectro, nós podemos construir um espectro que nós chamamos de linhas. O que é esse espectro de linhas? Se eu pegar uma fonte de luz, colocar sobre uma fenda e um prisma, essa fonte de luz branca ela vai ser dividida em várias cores. Essas cores correspondem a todos os comprimentos de onda que compõem a luz branca. Assim também acontece com os objetos. Cada objeto tem uma cor, que depende exatamente do quê? Da sua constituição, dos átomos que o compõem, okay? Da mistura de átomos que o compõem. O modelo de Rutherford, ele não conseguia explicar isso. Ele não conseguia explicar a cor dos objetos e, principalmente, ele não conseguia explicar um experimento que eu vou falar para vocês nesse próximo slide. Tem aqui esse link. Eu escolhi a dedo aqui um experimento que ele está com uma linguagem bem engraçada. Engraçada porque ela é em língua portuguesa, mas português de Portugal. Mas dá para entender bem direitinho. Eu deixei exatamente porque fica engraçadinho, ali dá uma quebrada na monotonia da aula, tá? Uma monotonia que você não tem que ter aula online e fica engraçadinho. Então vocês vão ver esse experimento aqui que é o teste de chama, que não era explicado pelo modelo de Rutherford, mas é explicado pelo modelo que nós vamos introduzir agora. Então, nesse experimento, o que eu faço? Eu pego uma chama, então a chama é uma fonte de energia, de calor, energia na forma de calor. Eu pego lá um fio de platina, coloco numa amostra. No caso, nesse link aqui, vocês vão assistir, vocês podem então travar o vídeo aqui e já assistir antes de continuar. Travem e assistam primeiro esse vídeo aqui. Vocês vão perceber que são sais, tá? São sais, por exemplo, ele fala cloreto de potássio, tá? Cloreto de potássio é um sal. E ele coloca lá e o que acontece? Quando esse sal ele é colocado na chama, essa chama fornece energia que cada sal vai dar uma cor diferente. Por que dá uma cor diferente? O modelo de Rutherford não era capaz de explicar. Nós podemos explicar essas cores diferentes a partir do desenvolvimento do modelo de Bohr. Então, olha só o que nós temos aqui. Aqui são sais diferentes. No caso dos sais, são todos fluoretos. Tá? Os sais têm íons diferentes, que são, no caso, por exemplo, sódio, potássio. E eles dão cores diferentes, que eu já vou explicar utilizando o modelo de Bohr. Ok? Com esse experimento é exatamente a questão 17. Então, eu espero que a partir do entendimento do experimento vocês consigam responder a questão 17. Tá?
As questões que não estavam no slide anterior, vocês vão respondendo aí no final da aula, a partir do momento que eu terminar aqui, ok? Como eu já concluí essa parte, eu vou fazer uma pergunta já, tá? São duas perguntas no vídeo que vocês vão ter que responder. Então, a primeira pergunta é o seguinte: qual o modelo atômico que utilizou a radioatividade em seu experimento? Novamente, a pergunta é: qual o modelo atômico que utilizou a radioatividade em seu experimento? Essa é a pergunta 1. Vamos à pergunta 2 um pouco mais para frente. Mas antes disso, vamos introduzir o próximo modelo atômico, que é o modelo de Niels Bohr. O modelo de Niels Bohr ele vai explicar exatamente as cores diferentes que nós conseguimos ver a partir do teste de chama, que aqui novamente voltando na questão da região do visível, nós vamos olhar aqui, ó, na região do visível nós temos cores diferentes de acordo com a quantidade de energia envolvida. Aqui está em nanômetros, então esse nanômetro aqui, quanto maior o nanômetro, menor a quantidade de energia envolvida, ok? Então vamos ver como que eu consigo explicar as cores que nós enxergamos nesse teste de chama. Vamos lá. Então, o modelo de Rutherford suponha que os elétrons orbitavam o núcleo da mesma forma que os planetas orbitam em torno do Sol. Mais uma partícula carregada, movendo-se em uma trajetória circular, deve perder energia. Então, o átomo deve ser instável de acordo com a teoria de Rutherford. O Bohr, então, observou o espectro de linhas. Esse espectro de linha ele é observado exatamente daquele mesmo jeito que é feito o experimento do teste de chama. Você pega um certo átomo, ele é colocado numa fonte energética, pode até mesmo ser uma cor, e cada átomo diferente vai aparecer um espectro de linhas, que são cores diferentes, que depois Bohr transformou isso para quantidades de energia. Tá? Então, Bohr observou que o espectro de linhas de determinados elementos, ele observou vários elementos diferentes e admitiu que os elétrons estavam confinados em estados específicos de energia. Esses foram, então, denominados como órbitas. Então, são estados específicos de energia. Então, para Bohr, agora os elétrons estão em estados específicos de energia. Já vamos entender um pouco mais isso. Então, veja aqui, ó. Nós temos aqui dois elementos diferentes e nós temos as cores dos gases excitados. O que é um gás excitado? Um gás, a partir do momento que ele recebe energia. Então, toda vez que eu falar na palavra excitado, aqui nos modelos, é porque aquele átomo recebeu energia. Então, as cores que surgem, mesma coisa em relação à explicação das cores diferentes para o teste de chama, ele é devido ao movimento dos elétrons entre os estados de energia no átomo. Então, veja, o sódio aparece aqui uma cor amarelada, próximo a 600. Já para o hidrogênio aparecem várias cores, roxo, azul e vermelho. Então, aparece mais cores aqui para o caso do hidrogênio. Então, para ele explicar isso, ele diz o seguinte: já que os estados de energia são quantizados, então, ó, quantizados, a ideia de quantizado é de quantidade, tem uma quantidade de energia. A luz emitida por átomos excitados deve ser quantizada e aparecer como espectro de linhas, aquelas linhas que nós vimos no slide anterior. Após muita matemática, o Bohr, inclusive, mostrou aqui uma equação para calcular essa energia. Essa aqui é a equação, ok? Nós não vamos entrar na ideia da equação, eu só coloquei aqui para vocês verem a existência dela, tá? E esse n da equação é um número quântico de quantidade principal, que é n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Eu posso até 7, ou seja, 1, 2, 3 é o nível energético. Então, o nível aonde o átomo pode estar, que tem uma certa quantidade de energia. A primeira órbita, o nível no modelo de Bohr, tem n igual a 1. E é a mais próxima do núcleo, por isso ela tem menos energia. Tá? Ela tem uma energia negativa, já que ela tem os elétrons ali estariam mais atração pelo núcleo, que é positivo. E a órbita mais distante no modelo de Bohr tem n próximo ao infinito e corresponde à energia zero, ou seja, maior energia, porque ela começa numa energia negativa e vai aumentando até chegar no zero. Então, os elétrons no modelo de Bohr podem se mover apenas entre órbitas através da absorção e da emissão de energia em quantum. Quantum é uma quantidade de energia que esse
elétron vai absorver. Já vamos entender melhor isso. Tá? Então vamos lá, as ideias de Bohr. Está aqui o Niels Bohr e vamos às ideias dele lá. Primeiramente, um gás emite luz quando uma corrente elétrica passa através dele. Porque os elétrons que compõem seus átomos primeiro absorvem energia da eletricidade. Então ele está explicando o que acontece quando passa uma corrente elétrica através de um gás. A corrente elétrica então seria a fonte de energia. E posteriormente a liberam sob a forma de luz. Então a cor que eu enxergo é a luz que esse átomo está liberando depois. Ele absorve e depois ele libera. O que eu enxergo é quando libera. Mas a radiação emitida é limitada para um certo comprimento de onda, que nós vimos lá no espectro. Então, um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia. Isso são as ideias ainda de Bohr. Ou seja, a energia de um elétron é quantizada, ou seja, cada elétron para cada átomo diferente tem uma quantidade de energia diferente. Então, Bohr, para chegar nessas ideias, observou o espectro de linhas de determinados elementos e admitiu então que os elétrons estavam confinados em estados específicos de energia. Esses estados foram denominados órbitas ou níveis de energia. Já que os estados de energia são quantizados, a luz emitida por átomos excitados deve ser quantizadas e aparecer como espectro de linhas. E tem aqui o cálculo que ele fez novamente com a quantidade de energia para cada um desses níveis energéticos. E aqui nós temos o desenvolvimento do modelo para explicar, olha, as linhas que ele via lá no espectro e também a ideia do modelo, a ideia do experimento do teste de chama. Então, como isso acontece? Ó? Nós temos aqui, não está aparecendo no núcleo, apenas os níveis de energia. Então, essas bolinhas vermelhas aqui, agora nós estamos representando os elétrons. Então, cada linha que aparece no espectro é um processo de emissão que acontece com esse elétron. Então, o elétron aqui está representando um mesmo elétron indo para vários níveis possíveis de energia, ou seja, é a excitação do elétron. Ele recebeu energia, depois ele vai retornar para o seu nível original de energia. Quando ele retorna, ele emite uma certa quantidade de energia, que é exatamente as cores que a gente percebe. Então, veja bem aqui, essa quantidade de energia é referente ao elétron passar para esse nível mais distante do núcleo e essa aqui referente a essa passagem. A mesma coisa acontece com o teste de chama. Nós enxergamos cores diferentes para átomos diferentes que estão sendo queimados. Por quê? O calor da chama vai fornecer energia. Essa energia vai ser absorvida pelo elétron, que vai saltar de um nível energético menor para um nível energético maior, ou seja, o mais distante do núcleo, e depois ele vai retornar. O natural dele é retornar para o seu estado natural. Quando ele retorna para o seu estado natural, ele vai emitir de volta uma quantidade de energia, que é referente a essa diferença entre a energia que ele absorveu para ir para um nível de maior energia e a energia que ele vai ter na sua forma estável. E quando isso acontece, nós vamos enxergar cores diferentes, porque cada átomo tem um nível de energia diverso que ele pode atingir, ok? E essas são as cores que nós conseguimos enxergar lá no teste de chama, ok? Então, a partir do teste de chama, nós conseguimos explicar isso. Vem aqui a segunda pergunta, que é o seguinte. Na segunda pergunta, vocês vão responder, então, qual modelo explica as cores dos fogos de artifício? Recomendo que aqui, para responder a segunda pergunta, vocês travam um vídeo antes da gente continuar no próximo slide, ok? Então, a segunda pergunta da videoaula é: qual modelo explicaria as cores dos fogos de artifício? No final do ano, a gente percebe que tem fogos de artifício verde, vermelho, mais azul. Qual é o modelo que consegue explicar isso? Resposta curta e simples, travem e respondam. Vou continuar aqui. Então, resumindo o modelo de Bohr, nós temos órbitas circulares com energia bem definida, que são essas órbitas aqui. O núcleo continua positivo, então não mudou muito. O modelo de Bohr ele veio um pouquinho depois, apenas um ano depois, cerca de um ano depois, do modelo de Rutherford. Então, ele simplesmente só mudou aquela ideia do elétron estar se movimentando em qualquer órbita. Aqui não, tem que ter uma órbita com uma certa quantidade de energia bem definida. Cada órbita
que eu posso chamar de nível 1 a 7 na minha representação aqui, tem uma quantidade de energia. Nós chamamos isso de níveis ou camadas, nível 1 a 7 ou camada K até camada Q. A partir daqui, vocês podem concluir respondendo as questões 5, 7, 9, 11, 13 e 17. Pessoal, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá aí me perguntando lá a partir do Google Sala de Aula, ou até mesmo lá no grupo também da sala. E vocês também encontram essas definições todas no livro de vocês. Vocês podem procurar no livro a partir do capítulo 5, modelos atômicos e característica dos átomos. Está lá no livro de vocês, na página 76. Lá tem as informações de todos os modelos, inclusive também tem uma parte lá na página 89 que explica o teste de chama, ok? Então, obrigado por hoje. Essa aula ficou um pouquinho mais comprida exatamente pela explicação que eu precisei fazer, tá? Mas prometo que as próximas vão ficar um pouco menos cansativas. A recomendação é, para que a aula não fique cansativa, para que a videoaula não fique cansativa, é difícil assistir uma videoaula muito longa, é vocês irem travando o vídeo e respondendo exercícios como eu indiquei no meio, beleza? Obrigado por hoje e até mais.